Que bom é louvar o Senhor, quando o nosso louvor é de todo o coração. Vamos abrir em João capítulo 10. E nós já pregamos tudo aqui até o versículo 8. Então hoje é o versículo 9, cuja primeira frase nós também já pregamos. Então hoje vai ser a parte B desse versículo. João capítulo 10, versículo de número 9, que nós temos aqui no nosso slide na íntegra. Aleluia. Glória a Deus. É ruim quando o marido é de Deus e a mulher não quer ser. É ruim quando a mulher é de Deus e o marido não quer ser. Que coisa horrorosa. Que jugo desigual. Acaba com essa besteira, gente. Os dois queiram. Maridos aí, diga: eu quero Deus. Mulheres, diga: eu quero Deus. Agora diga o casal junto aí, que estiver junto aí, os dois dão as mãos de que nós queremos Deus. É isso mesmo? Aí vão ser mais que vencedores. Se não for assim, lembra bem, hein, que Jesus falou assim: quando ele voltar, dois estarão numa cama. Um será tomado, o outro será deixado. Está falando de uma cama e de um casal, não é isso? E é um casal de homem e mulher. Senão fica os dois. É casal aí de gente. O que será tomado é o que está servindo o Senhor. O que será deixado é o que, além de não servir, ainda quer atrapalhar o outro. Casais, toma posse da palavra de Deus e vivam como casais de Deus. Porque vocês são a base da família, são a base da igreja, são a base da sociedade, é o casal. Por isso que Deus falou: é melhor serem dois do que um, e o cordão de 3 dobras ninguém pode romper. E são 3 dobras porque a dobra central é Jesus. É Deus unindo isso, né? Ele falou aqui sobre tentar, que tentar nada, nós temos que conseguir, né? Eu lembrei de uma pessoa que já não está mais na igreja, mas um dia eu cheguei para essa pessoa e falei assim: e aí, está perseverando? Ela falou assim: estou tentando. Eu falei: então você está igual Satanás. Satanás vive tentando, ele é o tentador. Nós não estamos tentando, nós estamos fazendo. Nós não estamos tentando perseverar, nós estamos perseverando. A salvação não é de quem tenta perseverar, a salvação é de quem persevera. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E nós estamos aprendendo muito bem qual é a palavra que nos leva a essa perseverança. Em nome de Jesus. Aleluia. Então, é Deus que está falando conosco aqui essa noite. Nas palavras que nós já lemos aqui, já comentamos juntos, os salmos, os cânticos, do que a minha esposa veio dizer, Deus está falando conosco. E continua falando aqui. Jesus falou e ficou registrado pelo apóstolo João, em João 10, 9. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Repitam. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Vamos ouvir as mulheres. Agora os nomes aí. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. A última vez, todos juntos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Aleluia. Jesus é a porta porque Ele é a única porta para o céu. Aleluia.
É o único acesso à glória. É o único acesso à casa do Pai. Nós já fizemos aqui aquela pregação em que Jesus é a porta, Jesus é o caminho, Jesus é a escada. Jesus é o único acesso à casa do Pai. Glória a Deus. E teve uma palavra sobre porta que Jesus falou para uma igreja no Apocalipse, a igreja de Filadélfia. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 8, logo aqui embaixo. Apocalipse capítulo 3, versículo 8, é uma palavra lá no Apocalipse que Jesus falou para uma daquelas 7 igrejas da Ásia Menor, a igreja de Filadélfia. E o que ele falou para a igreja de Filadélfia é muito importante, vale a pena a gente observar aquele texto, porque aquela palavra para a igreja de Filadélfia é a palavra para a igreja eleita, a igreja que vai entrar no céu, a igreja que nem vai passar pela grande tribulação, porque tem a promessa de Jesus no versículo 10, nós vamos ler o versículo 8, no versículo 10 tem a promessa de Jesus que essa igreja não vai entrar na grande tribulação, porque ela guarda a palavra do Senhor. Porque guardaste a minha palavra, eu também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para provar os que habitam sobre a face da terra. Essa igreja vai ser arrebatada, porque essa é a igreja eleita de Cristo Jesus. Para essa igreja ele disse isso, não disse para nenhuma das outras 6 igrejas. Para essa igreja de Filadélfia ele disse: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Repitam. A primeira palavra que Jesus disse para essa igreja foi, repita, conheço as tuas obras. Essa foi uma igreja para a qual Jesus não mandou nenhuma palavra de repreensão. A igreja de Filadélfia e a igreja de Esmirna, lá nos 2 capítulos de Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3, naquele texto das mensagens às 7 igrejas, somente a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia foram igrejas para as quais Jesus não mandou nenhuma palavra de repreensão, porque as obras que essas igrejas estavam realizando eram verdadeiramente obras boas. Eram verdadeiramente obras de acordo com a vontade e a palavra de Deus. Para todas as outras 5 igrejas, Jesus falou: eu conheço as tuas obras e eu tenho contra ti que você está fazendo isso, isso, isso e aquilo de errado. Jesus continua contra as obras de muitas igrejas. Tem muitas igrejas que acham que estão agradando a Deus, estão desagradando a Deus com suas obras más, com as suas obras antibíblicas, com as suas obras baseadas em heresias e não na verdade absoluta que é a palavra de Deus. A igreja eleita, como a igreja de Filadélfia, é aquela que as suas obras são de acordo com a vontade de Deus e de acordo com a palavra de Deus, e a primeira dessas obras é a sua própria santificação. Porque a igreja pode fazer a obra que quiser, mas sem santificação não verão ao Senhor. É o que diz Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
Então tem muitas igrejas trabalhando com muitas obras, mas não trabalham com santificação. Não santificam as pessoas. As igrejas nas últimas décadas trabalharam só com captação de pessoas. Tentaram captar o maior número de pessoas possível, porque captando o maior número de pessoas possível, as pessoas vão vir com carteira e dinheiro para colocar nessa igreja. Vou ser sincero com vocês. Por isso tem por aí igrejas muito ricas, muito abastadas, mas são como a igreja de Laodiceia, no capítulo 3 de Apocalipse, que é rica e abastada e não tem necessidade de nada, e a palavra de Jesus para essa igreja foi: tu não sabes que tu és miserável, desgraçado, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres colírio para curar a cegueira dos teus olhos e vestes para cobrir as vergonhas da tua nudez. As igrejas trabalharam com captação de gente e deu certo, porque você atrai gente agradando gente. Você não atrai gente agradando a Deus. Você atrai gente agradando gente. E Paulo escreveu em Gálatas capítulo 1, versículo 10: se eu agradar a homens, eu não sou servo de Cristo. Repita essa frase: se eu não agradar a homens, eu serei servo de Cristo. Mas se eu agradar a homens, eu não serei servo de Cristo. Quer agradar, quer atrair homens? Agrade homens. Igrejas para agradarem homens, as suas obras, para atraírem homens, as suas obras, são obras que agradem homens. Como pastor, eu já recebi muita gente aqui na igreja, e vem perguntar para mim: pastor, na sua igreja tem isso, na sua igreja tem aquilo, aqui na sua igreja tem isso, na sua igreja tem aquilo. Eu falo: primeiro eu vou te corrigir. Você perguntou se na sua igreja, quer dizer, na minha igreja tem isso. Eu quero dizer para você que a igreja não é minha, a igreja só tem um dono, e o dono da igreja é Jesus Cristo. A igreja não é minha, eu sou parte da igreja, eu sou a igreja, nós somos a igreja, e o único dono da igreja é Jesus. Segundo lugar, a igreja tem aquilo que o seu dono quer que tenha. O que o seu dono quer que tenha é a sua palavra. Fazei discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. É isso que tem que ter na igreja de Jesus Cristo. Agora, se tem isso ou aquilo, esse isso ou aquilo, são coisas que as igrejas adotam para agradar a homens. Porque tem gente que fala assim: eu só fico numa igreja se tiver isso, só fico numa igreja se tiver aquilo. Uma vez alguém falou para mim: só fico numa igreja se tiver chofar. Se não tiver chofar, eu não fico mais numa igreja. Outra vez, outra pessoa disse para mim: só fico numa igreja se tiver dança. Se tiver grupo de dança. Eu falei: você já dançou, querido. As pessoas querem escolher uma igreja que tenha algo nessa igreja que as agrade. Geralmente rapazes querem a igreja que tenha moças, porque eles estão muito atrás de Jesus, não é verdade? E geralmente moças querem a igreja que tem rapazes, porque elas estão muito afim de Jesus, não é verdade? Tem gente que procura na igreja algo que seja agradável para ele. Igreja não é para agradar homens. Tem igreja que faz até quadra de futebol dentro dela. Tem igreja que tem até octógono de MMA. Porque a pessoa só vai lá se tiver luta lá na igreja de MMA. É o cúmulo do absurdo. Tem jovem agora que só vai à igreja se a igreja estiver pintada de preto e estiver cheia de jogo de luz, como se fosse uma boate.
Essas pessoas estão desviadas de Deus e do seu propósito. Não existe conversão aí. As igrejas estão trabalhando, fazendo obras para agradar a homens, porque esses homens vêm e dão o dinheiro deles lá. E esses pastores e apóstolos ficam super ricos, dizendo que homem de Deus é próspero, porque é rico. E anda só de jatinho, de iate, em cima de tapete vermelho. Esses homens não têm nada a ver com Jesus. Qual a semelhança deles em Jesus? Nenhuma. Não são imitadores de Cristo, portanto não são cristãos. Quem é de Cristo prega a palavra de Cristo. E como diz o ditado espanhol, duela a quien duela. Doa a quem doer. Espada não é para fazer carinho. Espada é para matar. A palavra de Deus é espada que mata o ego para que você não mais viva, mas Cristo viva em você. As obras da igreja de Filadélfia, que Jesus diz, conheço as tuas obras, não era para agradar a homens, não. Era para agradar a Deus. Eles pregavam a palavra de Deus. Tá? Pregavam a palavra de Deus. Uma mensagem tão curta, e em 2 versículos, versículo 8 e no versículo 10, Jesus diz para essa igreja que ela guardaste a minha palavra. No versículo 8, guardaste a minha palavra. No versículo 10, guardaste a minha palavra. Jesus está impressionado com a igreja de Filadélfia, porque é uma igreja que guarda, que ouve, que medita, que obedece e que pratica a palavra de Deus. Uma igreja que guarda a palavra de Deus. Essa igreja é a igreja eleita de Cristo Jesus. Por isso ele diz, conheço as tuas obras. E por causa disso ele diz então, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Repita essa frase. Quem é essa porta? Jesus. Ele diz lá em cima, eu sou a porta. Jesus é a porta do céu aberta para os eleitos. Jesus Cristo é a porta do céu aberta para os eleitos de Deus. Jesus Cristo é a porta do céu aberta para aqueles que vão perseverar até o fim na fé, na palavra, na santificação. Jesus Cristo é a porta do céu para aqueles que não são palha e não são levados ao léu do vento, mas para aqueles que são firmes e edificam a sua vida espiritual sobre a rocha. Porque ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Para esses, Jesus é uma porta aberta. Para esses, a porta do céu já está aberta. Para outros não tem essa porta aí. Para outros essa porta está fechada. Essa porta está aberta para quem é como Filadélfia, para quem é fiel, para quem guarda a palavra. Jesus é a porta aberta. Para quem é infiel, vai encontrar a porta fechada. Na parábola das 10 virgens, 10 a 5 virgens prudentes que tinham óleo, que tinham azeite de reserva, a porta estava aberta para elas e elas entraram. As virgens tolas, depois que elas vieram atrasadas, como muito crente atrasado, quando elas vieram atrasadas e bateram na porta, a porta já estava fechada, por isso que elas tiveram que bater. E ao bater lá de dentro, o Senhor falou: apartai-vos de mim, porque eu não conheço vocês. Para as virgens prudentes, Jesus é a porta aberta. Para as virgens tolas, Jesus é a porta fechada. A porta do céu está aberta para quem é de Deus. A porta do céu está aberta para quem ama a Deus. A porta do céu está aberta para quem é convertido a Deus. A porta do céu está aberta para quem é propriedade exclusiva de Deus. Para mais ninguém.
Está aberta para você? Por isso, eis a promessa: tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Ninguém pode fechar, porque ninguém vai nos roubar das mãos de Jesus. Ninguém vai nos tirar da presença de Deus. Como disse Paulo em Romanos 8, absolutamente nada vai nos separar do amor que Deus nos testemunha em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem a fome, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada, nem o abismo, nem as alturas, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades. Nada poderá nos separar do amor que Deus nos testemunha em Cristo Jesus, porque o Jesus que Ele nos deu é uma porta aberta para nós, que ninguém pode fechar. Por que está escrito aqui, repita essa frase: tens pouca força? Mais forte. Isso, melhorou. Então, por que tens pouca força? Não é porque são crentes fracos, não. Essa igreja aí, Jesus disse que ela tem pouca força, porque as igrejas que têm muita força no mundo são as que estão agradando aos homens, como eu acabei de falar. Igrejas que agradam homens se tornam igrejas ricas e elas têm muita força no mundo. Tem tanta força que faz até deputados, mesmo que depois eles vão para a cadeia. Tem tanta força que quer se meter até na política. As igrejas que agradam a homens, elas se tornam fortes no mundo. O catolicismo é a igreja que agrada a homens, é a igreja mais forte do mundo, e como igreja no mundo, é a igreja mais forte, sempre será. Ninguém vai vencer o catolicismo romano. É a igreja mais forte no mundo até a guerra do Armagedon, onde ela vai ser destruída. Porque tem muito dinheiro, porque tem muita influência, porque tem muito poder, porque tem muita gente rica. Aqui em Anápolis tem umas igrejas assim que são chamadas de igrejas de elite. Só vai os bonzão de grana, só vai os grandão da cidade. Uma vez um deles veio aqui, porque a filhinha dele estava com câncer. Nós oramos por ela, ela foi curada. Aí ele veio aqui fazer um culto de ação de graças. Aí depois do culto de ação de graças, ele falou para a mulher dele: mas nós não podemos ficar nessa igreja não, porque não é da nossa classe. Nós precisamos de uma igreja da nossa classe. Eu sei disso porque a mulher falou comigo. Está cheio de igreja de elite por aí, tá? Igreja de elite, achando que aquela palavra de Jesus não era certa, que é muito difícil um só rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar pelo orifício de uma agulha do que um único rico entrar no reino dos céus. No decorrer dos séculos aí, os pregadores hereges já tentaram aumentar o buraco dessa agulha, diminuir o tamanho desse camelo o máximo possível. Mas não adianta, o que Jesus falou é o que Jesus falou. Então, tá cheia de igreja aí, amados, que tem muita força, tá? Muita força social, muita força monetária, econômica, financeira, muita força política. Está cheio de igreja desse jeito. A igreja de Filadélfia não era assim, não. Jesus disse para ela: tens pouca força. Porque a igreja que só prega a palavra não vai agradar a maioria. Não vai agradar a maioria, ela vai ter uma minoria, tadinho. Uma minoria de fiéis que
dão seus dízimos, suas ofertas, mas nada que seja uma coisa assim, olha, como essa igreja está arrecadando. Não arrecada nada, não. Está entendendo, irmãos? Porque as pessoas amam o dinheiro, o Deus delas é o dinheiro. Jesus diz, não podeis ter dois senhores, mas elas querem ter dois senhores. Mas Jesus não vai ser um senhor delas, não. Porque o senhor delas é o dinheiro. Elas estão prostradas diante do dinheiro, elas estão adorando ao dinheiro, estão buscando o dinheiro, elas estão correndo atrás do dinheiro. O Senhor não lhes interessa, sua palavra não lhes interessa. E é também dentro dessa cobiça que está sendo pregado aí os falsos evangelhos de hoje em dia. E por isso dá muita gente, porque são todos avarentos, os pregadores e os que estão ouvindo essas pregações. A igreja eleita, ela tem pouca força no mundo, porque a maior força fica com a maioria. A maioria é de muitos chamados, a minoria é de poucos escolhidos. Mateus 22, 14, foi Jesus quem disse isso. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Como os escolhidos são poucos, ele tem pouca força. Como os chamados são muito, eles têm muita força. Então, para quem gosta de se deixar levar pelas aparências, vai atrás dos chamados, porque eles estão com toda a força. Agora, quem gosta de olhar só para Jesus, é porque é pouco escolhido. Aleluia. A igreja de Jesus, a igreja eleita, a igreja fiel à palavra, sempre será na terra uma igreja que tem pouca força. Porque não agrada homens, não agrada a maioria. Aqui mesmo essa noite deve ter gente que não está se agradando de nada. Porque não é eleito. Mas os eleitos estão regozijando-se no Senhor. Aleluia, é bom demais ser de Jesus. Essa igreja tem pouca força, entretanto, olha o contraste, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Essa é a igreja eleita. Essa igreja é que é, de fato, o verdadeiro rebanho de Jesus. Aquele rebanho que entra por essa porta e aí entrará e sairá e achará pastagem. Vamos decifrar esse versículo dentro daquilo que eu escrevi ali no meio das duas palavras que estão ali. Entrar em Cristo é sair do mundo, por isso entrará e sairá. Porque ser do mundo é estar sem Cristo. Leia só essa primeira frase. Entrar em Cristo é sair do mundo, porque ser do mundo é estar sem Cristo. Está bem claro? Por isso, se alguém entrar por mim, será salvo. Porque entrará e sairá. Ou seja, entrar em Cristo é sair do mundo. Porque é impossível ser do mundo e ser de Cristo. Quem é de Cristo não é do mundo. Quem é de Cristo já renunciou a si mesmo e já renunciou o mundo. O mundo é inimigo de Cristo. O mundo é anticristão. O mundo é anti-Deus. O mundo é anti-Bíblia. É anti-palavra, é anti tudo que é Deus. O mundo tem ódio, o mundo tem raiva de tudo o que é Deus, de tudo o que é Jesus Cristo, de tudo o que é bíblico, de tudo o que é a verdade. O mundo odeia a verdade porque é dominado pela mentira e pelo pai da mentira. Por isso o apóstolo João declarou, 1 João 5,19, sabemos que somos de Deus, mas o mundo inteiro, infelizmente, jaz no maligno.
Portanto, só aqueles que entraram por essa porta, então saíram do mundo. Eu coloquei aqui duas expressões ali, diga comigo: em Cristo, sem Cristo. Está vendo? A diferença é uma letra. Qual é a letra? Tem um S de diferença. Um S de Satanás. Um S de diferença. Em Cristo e sem Cristo. Essas duas expressões dividem a humanidade. A humanidade inteira é formada por esses dois grupos de pessoas. Um grupo imensamente maior de gente sem Cristo. E um grupo bem pequeno em relação ao grupo maior, é um grupo bem pequeno, os que estão em Cristo. Quem entrou pela porta está em Cristo. Aí Romanos 8:1 diz: se alguém está em Cristo, nenhuma condenação há sobre ele. Por isso, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá. Entrar em Cristo é sair do mundo. A segunda frase que eu disse ali, que eu escrevi ali, repita: somente em Cristo achará a palavra. A palavra é a pastagem. Por isso entrará e sairá e achará pastagem. A pastagem, que é o alimento, que é o pasto das ovelhas. O pasto das ovelhas é a palavra. Por isso que nós meditamos aqui, antes de entrar em João 10, meditamos passo a passo no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, por isso eu não sentirei falta de coisa alguma. Ele me conduz aos pastos verdejantes. Ele nos conduz aos pastos verdejantes. Ele prepara para nós uma mesa na presença do inimigo. Ele põe óleo na nossa cabeça e o nosso cálice transborda. Oh, amados, tudo isso é a palavra de Deus. Essa mesa posta é a palavra de Deus. Essas verdes pastagens é a palavra de Deus. É o alimento das ovelhas. É do que se alimentam o povo de Deus. É do que se alimenta aquele que não é influenciável. Para não ser influenciado no mundo, para não ser uma palha ao léu do vento, você tem que estar alimentado pela palavra de Deus todos os dias. Porque Jesus declarou: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Portanto, somente em Cristo achará palavra. Somente em Cristo achará palavra. Porque Cristo é a palavra. Porque Cristo é o verbo de Deus. O verbo que se fez carne e habitou entre nós. Jesus é a palavra. Por isso a palavra é, como diz em Hebreus 4:12, viva e eficaz. Primeiro, porque é viva. É viva porque é uma pessoa. Essa pessoa é Jesus. Jesus é a palavra de Deus. No Antigo Testamento tem um versículo que, aliás, 2 versículos no Antigo Testamento que me chamam muito a atenção. Um deles está em Jeremias, né? Um deles está no livro do profeta Jeremias. Vocês vão abrir aí. Jeremias 6:10. Jeremias 6:10. Porque Deus é quem vai falar isso aqui. E é lastimável que Deus estará falando isso aqui de gente que se diz seu povo. Olha como Deus fala acerca do seu próprio povo. A quem falarei e testemunharei para que ouçam? Eis que os seus ouvidos
estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa, não gostam dela. Repitam. Quem é que não gosta da palavra de Deus? Nesse versículo aí, nesse texto. Quem não gosta da palavra de Deus? O próprio povo de Deus. A palavra de Deus é para eles coisa vergonhosa e não gostam dela. Não gostam da palavra. Essa história, Jeremias está no Antigo Testamento, mas essa história se repete. A história se repete porque o povo também é promíscuo. O povo de hoje, de todas as épocas, é um povo mundano, que também rejeita o conhecimento de Deus, rejeita a palavra de Deus. A outra palavra que eu quero ver com vocês, estou procurando aqui, está no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías. Vou ver se eu encontro aqui para vocês. Tem 66 capítulos, né? Deve estar no último. (66:2). Isaías 66:2. Isaías 66:2. Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito e que treme da minha palavra. Podem repetir? Quer que Deus olhe para você? Todo mundo quer que Deus olhe para ele. Olhe para as suas necessidades. Que Deus seja provedor. Que Deus venha ajudar. Deus só vai olhar para quem treme diante da sua palavra. E porque essa pessoa é uma pessoa aflita e abatida de espírito? Porque quando o povo de Israel estava no cativeiro, eles viveram aflitos e abatidos de espírito, até que o Senhor veio tirá-los do cativeiro. O eleito sabe que enquanto está no mundo, ele está longe da sua casa. Ele está num território inimigo. O mundo é a Babilônia. O mundo é o cativeiro. E o mundo nos deixa aflitos e abatidos. E nós trememos diante da palavra de Deus, que é a que nos fortalece, que é por meio da qual vem a fé, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Para quem Deus vai sempre estar olhando, esse olhar aqui é olhar de benignidade, esse olhar aqui é olhar de misericórdia, esse olhar aqui é olhar de provisão, esse olhar aqui é olhar de salvação.
para quem treme da sua palavra. O que é ser alguém que treme da palavra? É alguém que não tem nada mais importante nessa vida do que a palavra de Deus. Por isso ele medita nela de dia e de noite. E não dá ouvido às palhas. As palhas ficam dizendo por aí: esse cara é um fanático de Bíblia. Pastor Edivaldo é Bíblia demais, fala Bíblia demais, tem que ter outra coisa na igreja, só Bíblia, 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 Bíblia. Se a igreja é de Jesus, não vai ter outra coisa não, vai ter Bíblia, Bíblia, Bíblia. Está entendendo isso aqui? Aqui vai ter Bíblia, Bíblia e Bíblia. Escute, Satanás, aqui vai ter Bíblia, Bíblia e Bíblia. Porque eu tremo da palavra de Deus. Sei muito bem quem sou, sei muito bem de onde vim. Sei que fui resgatado pelo meu Senhor do mais profundo abismo do inferno que eu vivia. E por isso eu tremo diante dessa palavra. E tudo que eu quero fazer como pastor é formar discípulos de Jesus que tremam por essa palavra. Pensa que eu vou estar atrás de gente que não tem o menor interesse pela palavra? Eu também não tenho o menor interesse por essas pessoas. Agora, quando eu vejo pessoas tremendo pela palavra de Deus, essas eu guardo no meu coração. Essas eu oro todos os dias por elas, porque essas vão estar na glória. Agora, gente fraca, pensa que eu oro para ela ficar forte? Eu não oro não. Não oro porque ela é sem vergonha. Porque ela já sabe como se fortalecer e está negligenciando a palavra de Deus, negligenciando a sua própria salvação. E existe um velho ditado que é correto: não se pode ajudar quem não quer ser ajudado. Eu quero ajudar quem quer ser ajudado, quem treme da palavra de Deus e quem quer ir para o céu. Agora, para quem está vagabundeando por aí, amando o mundo e fraquejando na vida espiritual, amados, isso é palha ao léu do vento. E o anjo do Senhor está impelindo, não compelindo, impelindo, não atraindo, afastando do meio do rebanho de Cristo, até que chegue a hora exata de separar o trigo do joio, de separar as ovelhas do meio dos cabritos. Porque Jesus é pastor só de ovelhas. Quando chegarmos em João 17, vamos ver Jesus dizendo ao Pai: Pai, eu não rogo pelo mundo, eu não oro por ninguém desse mundo, Pai. Eu só oro por aqueles que do mundo Tu me deste. Porque para eles eu sou uma porta aberta, eles entraram, eles saíram do mundo, eles acharam a palavra e eles tremem da minha palavra. Aleluia. 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 Não há nada melhor no universo do que Jesus. A palavra de Deus. É Ele que eu amo. O céu é dos que o amam. Você o ama? Então fique de pé e comece a louvá-lo nessa hora.